Então, a foto que eu tenho do Franciscon assistindo televisão é uma foto da década de 60. Então, antes dela vir falar coisas que ela não sabe, primeiro, então, as coisas eu não falo com achismo. Eu tenho a foto e ele está sentadinho do lado da televisão, uma foto da década de 60. Então, primeiramente, ela precisa conhecer as histórias para daí vir falar. Pegou muito depois da televisão, mas vale lembrar que o irmão Francisco morava nos Estados Unidos, não morava no Brasil. Infelizmente, né, irmão Itamar, é um costume dos irmãos da congregação, eles querem destruir a pessoa para manter a fantasiosa história da congregação, né? Assim como quem sai da congregação, se você sai da congregação porque você leu as Sagradas Escrituras e teve conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e viu que eles deturpam isso dentro da congregação, eles fazem de tudo para destruir a sua imagem, a sua pessoa, para validar aquele falso evangelho. Então, assim como ela está questionando aqui a questão da sua história, né, do que você está relatando, e lembrando que você tem foto, tem documento, isso está catalogado, tem um livro com várias evidências. O irmão não foi o primeiro, né, a escrever livros sobre essa história. Tem outros livros que corroboram tudo que o irmão está expondo aqui. A verdade é que, infelizmente, eles se esforçam muito para esconder a verdade embaixo do tapete a todo custo, sendo que não houve essa santa revelação de uma obra diferente de todas as outras, como se a congregação cristã fosse, quando eles vêem nas Sagradas Escrituras, a noiva eleita de Deus. Infelizmente, eles têm na cabeça que a noiva eleita de Deus, de Cristo, é esta instituição. E isso não tem base bíblica nenhuma de ser assim, né, irmão Itamar? Infelizmente. Sabe o que eu fico impressionado? Que aqui no Brasil a igreja pregou que a televisão era o trono do diabo. E tá ensinamentos que quem tivesse televisão perderia a liberdade, perderia o ministério e não poderia ter televisão. Eu vou ressaltar aqui que o irmão, os primeiros anciões aqui no Brasil, e televisão. A proibição da televisão ela vem muito depois. Depois aí houve um certo exclusivismo, houve um fechamento, porque a igreja, após a morte do Francisco, ela muda muito, que depois nós vamos, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse tema da televisão, um pouquinho da história, mas eu acho importante nós abordar sobre isso. Porque Sim, a igreja brasileira, por muitos anos, pregou que a televisão era o trono do diabo, que era a casa do diabo, porque o diabo isso, porque, né? Sempre foi pregado que a televisão era o trono do inimigo. E agora, como é que eles usam o trono do adversário, o trono do diabo, para fazer culto? Primeiramente, eles deveriam vir a público, pedir perdão para a Irmandade, dizer que eles erraram, porque a televisão é um veículo de comunicação. Nada tem de diabo na televisão. Tem coisas boas, tem coisas ruins. O diabo entra dentro da igreja, no bolso deles. Porque hoje, a televisão está dentro do celular. Então, hoje, o trono do diabo entra lá dentro da igreja, no bolso deles. Então, eles deveriam, primeiramente, olha, Irmandade, nos perdoe, porque nós erremos de dizer que era o trono de Deus, então você nos perdoe. Para daí começar a fazer os cultos online que eles fazem. Agora, não tenho nada contra isso, só uma observação que eu estou aqui falando, que isso aí está registrado em diversos ensinamentos. A série 1928, essa série aqui, ela aborda todos os ensinamentos do começo ao fim, de 1928 até os dias atuais. Essa série aqui são 5 livros, e ela aborda todos os ensinamentos. Tem cada ensinamento aqui que é só Deus, para ter misericórdia. Acontece que um ano eles falam uma coisa, outro ano eles falam uma coisa. Eu não sei que tipo de Deus que é esse, que revela, desrevela, revela, desrevela. Nós, na verdade, não precisamos, sim, nos pautar no Evangelho, nos pautar nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é imutável. Deus não fica, não há variação em Deus. Ele não fica mudando a cada momento. Agora, Deus falou que a televisão é do diabo. Agora, hoje, Deus falou que a televisão não é mais do diabo. Mas que brinquedo que eles ficam fazendo de Deus.
usando o nome de Deus. Isso que eu fico aí, sabe, triste de ficar usando o nome de Deus onde Deus não usou, onde Deus não falou. Mas, para criar aí uma coisa de firmeza, não, Deus falou, Deus revelou, para a Irmandade acreditar nessas falácias. Então, a questão da televisão, alguns anciões no princípio não era contra, ela se fecha a acompanhar nos ensinamentos, e vamos falar isso aí, quem sabe vamos repetir sobre isso lá para frente, mas só acho engraçado que eles pregaram, eles anunciaram, eles tiraram a liberdade de quantos irmãos, por ter televisão na sua vida, estão fazendo culto aí online, que aparece em televisão, aparece, né, em tantas coisas. É complicado, né? Mas vamos deixar para lá, eu não tenho nada com eles, não sou crítico deles, eu não tenho... O meu papel é pregar o evangelho, o caminho, que Cristo é a graça, e trazer a história simples, honesta, sem maquiagem. Então, eu tenho meu compromisso, primeiramente, é com Cristo, com o evangelho, e segundo, trazer honesta, sem maquiagem, sem ficar distorcendo os fatos. Quem tem compromisso com as Sagradas Escrituras e quem anda em Cristo anda pela verdade, né, irmão Itamar? A gente não fica com imaginação, né? O nosso eu não tem achismo. A gente tem que andar ou de acordo com as Sagradas Escrituras ou a gente vai estar em pecado, né? É assim que a gente vê de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. O irmão Rick Santana está fazendo uma pergunta, como você mostrou os livros dos tópicos de ensinamento, ele perguntou se o irmão Luiz Francisco participou da elaboração de algum desses tópicos nessas assembleias gerais. Ele participou de alguma assembleia geral ou nenhuma? Então, o irmão Franciscon, ele participa da primeira convenção no Brasil, ele participa da convenção, ele participa da reunião em 48, participa de várias assembleias, porém ele não podia presidir, porque essas assembleias têm que ser presididas pelo presidente. Então, diversos presidentes na história da igreja, e a assembleia ela tem que ser presidida pelos presidentes. Como ele era apenas um missionário na igreja, ele não poderia presidir uma assembleia, porque tem atas, tem documentos que tem que assinar, e naquela época, o governo brasileiro, ele obrigava a igreja a registrar todas as suas atas, sabe? E mandar para ele. Tudo que acontecia nas reuniões, ele tinha que fazer a ata e mandar para o governo. Então, através disso, eu obtive várias atas, e aí você consegue saber quem atendeu cada assembleia, quem expôs os certos assuntos. Algumas coisas ele apresentou, mas se você olhar a fundo, olhar para a igreja dele e olhar para a igreja brasileira, muita coisa eles recebiam muito bem ele gostava muito da Irmandade no Brasil, mas muitas coisas não foi acatada dele. Mas eu acho que essa parte aí de ensinamento, essas partes nós deveríamos abordar depois no tempo que tem muitas coisas para nós falar. Tem muita coisa. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.